Segunda-feira, dia 31 de agosto, comemorado o Dia do Nutricionista. E sobre essa data, nós vamos falar com a nutricionista Ana Carina Freire, que atende aqui em Carmo do Rio Claro. Ana, como surgiu a nutrição na sua vida? Zé, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando aqui sobre o nutricionista, nesse dia tão importante, né, para a gente, da área de nutrição. Parabenizar todos os meus colegas nutricionistas pelo dia 31. Então, eu conheci a nutrição meio de uma forma engraçada. Quando eu tinha 13 anos, eu tive um problema de estômago e vi a importância da nutrição na vida de uma pessoa. Não era falado como é hoje a nutrição de forma assim com a patologia, né? Antes era mais o emagrecimento. E quando eu tinha 13 anos, um médico olhou para minha mãe e falou que eu não poderia comer quase nada por causa desse problema de estômago. E aí foi assim que eu comecei a dar valor nos alimentos. E eu comecei a me interessar por aquilo, comecei a estudar mais. Mas tá certo, era muito novinha na época, fui aprendendo. E aí foi que eu me interessei pela faculdade de nutrição. Quando comecei a nutrição, eu comecei a tomar gosto pela profissão de nutricionista, quando eu comecei a ver que o meu trabalho poderia ajudar outras pessoas com alimentação. Aí sim eu comecei a ver que a gente consegue curar algumas doenças, ou muitas doenças, com alimentação, que foi o meu caso. Eu só consegui melhorar daquele problema do estômago com alimentação. Aí é onde eu me apaixonei pela nutrição. E uma carreira assim que eu agradeço a Deus por ter deixado daquele problema que talvez se eu não tivesse, eu não teria escolhido essa profissão, porque foi aonde eu aprendi a me alimentar bem, eu conhecia a nutrição, talvez hoje eu não estaria aqui. E pretendo estudar muito mais ainda nessa parte de patologia e a nutrição, né? Ana, hoje em dia muitas pessoas vivem, né, no mundo digital. Quais os perigos das dietas de internet? Bem, Zé, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que não é toda dieta que serve para você. A dieta que mais serve para você é a dieta que você consegue fazer. E essas dietas de internet, muitas vezes, são calculadas de uma forma que não serve para você, porque existem alguns cálculos que a gente faz que a gente faz voltada para o paciente mesmo. Vou dar um exemplo. Vamos supor um paciente com peso X vai comer tanto, e aquele tanto vai fazer bem para ele, não vai dar nenhum problema de saúde. Sem contar que a gente fala, por exemplo, eu prezo muito a saúde do paciente. Quando a gente vê uma dieta de internet, a gente não pensa que por trás tem uma pessoa. Então, como é que você vai fazer uma dieta sem contar, sem ver o seu problema de saúde? Então, por isso que eu acho tão importante você procurar um profissional e fazer uma dieta certa para você. Não a dieta que está na internet, não a dieta que está na moda e não a dieta que deu certo para um amigo, um colega, alguém que emagreceu muito. Então, não faça isso. Isso pode surgir vários problemas. E aí você pode não ter problemas e, por culpa de uma dieta, ter um problema sério de saúde. Ana, qual a importância de se ter uma boa relação com a comida, principalmente evitando assim os transtornos alimentares? Então, Zé, essa pergunta é bem interessante. Hoje em dia, a gente está querendo quebrar, né, esse paradigma, mas a gente construiu, né, que certos alimentos fazem mal, certos alimentos não podem comer porque engorda ou esse alimento faz mal para a saúde. E com isso a gente começou a ter vários tipos de transtorno. Não que não tivesse antes, mas agora é mais falado. E quando você tem uma boa relação com a comida, você começa a entender que ela é algo que você precisa. Quando você entende o que você precisa, você não tem necessidade de algo a mais. Então, quando você tem uma relação boa, aquilo não fica um peso, sabe? Mas eu não posso comer isso? Não. Será que eu preciso daquilo? Tem uma frase bem interessante que é coma tudo, mas não coma de tudo, mas não coma tudo. Sim, essa frase é correta. Mas quando você tem uma boa relação com a alimentação, você sabe que você não pode comer de tudo, que tem muitos alimentos que vão te fazer mal, vão te causar alguns problemas. Então, tem que ter, né, aquele negócio assim de saber a hora certa de comer e principalmente a quantidade.
Porque se tem alguma coisa que a gente precisa prezar é a nossa saúde e o nosso corpo. Então, a gente precisa cuidar dele. E como que a gente começa a cuidar do nosso corpo? Muitas vezes pela nossa alimentação. Então, por isso. A dieta, ela serve apenas para perder peso? Não, não serve. Como eu disse no começo, né, antes, assim, a gente tinha mais, assim, principalmente o papel do nutricionista, né, que o nutricionista ele servia só para para emagrecer, né, para perder peso. Hoje em dia a gente vê que não, tem diversas patologias e a gente consegue pelo menos melhorar a situação do paciente, o quadro clínico do paciente com a alimentação. Por exemplo, um paciente com câncer, a gente consegue fazer com que o paciente passe por um momento tão difícil da vida, com uma alimentação adequada, uma suplementação adequada, o paciente ele melhora o quadro. Então, por exemplo, os efeitos colaterais começam a ser um pouquinho menores. Então, para ele, a saúde dele melhora. Por que é importante para um paciente quando ele está doente? Ele está com uma imunidade boa, está com uma saúde boa. Então, não, nutricionista e dieta não serve só para emagrecer. Ana, existe também aquele dilema, né, de que dormir pouco engorda. Qual a importância da relação do sono com a alimentação? Zé, totalmente. A gente tem que dormir bem para a gente conseguir se alimentar melhor. Porque, assim, a falta de sono, ela causa muitos problemas nossos. É só você ver, uma pessoa que dorme pouco, ela tem estresse, ela acaba se alimentando muito mal. Então, um problema de sono realmente precisa ser tratado. E, assim, uma das coisas assim que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, comer muito e deitar. Então, acaba tendo um sono mais pesado. Não tem aquele sono leve, né, com aquela barriga cheia. Então, realmente, faz muito mal. Ana, muitas pessoas, antes de procurar um nutricionista, têm sempre aquela pergunta: fazer dieta fica caro? Não, porque se você for pensar, você está fazendo um investimento da sua saúde. E quando a gente fala sobre alimentação e a gente pensa que fica caro, não fica caro, porque uma que você está investindo em você, que seria uma das principais coisas que você deveria pensar, e a alimentação tem que ser cada vez mais simples, o arroz com feijão, a carne, as frutas, os legumes, e essas coisas acabam não saindo tão caro. Sai caro você comer um monte de lanche, um monte de pizza, tomar refrigerante, beber cerveja, isso acaba saindo mais caro, sem contar que sai caro para a sua saúde, né? Então, não. Isso daí é desculpa. Ana, para a gente finalizar, desde já agradeço a sua disponibilidade. A Camo Web TV também gostaria de parabenizar pelo seu profissionalismo e também pelo seu dia. Gostaria que você falasse para a gente, então, com relação à pandemia. Muita mudança de hábito, mais higienização. Você acredita que as pessoas mudaram também a forma de alimentação nesse tempo de pandemia? Zé, é engraçado essa pergunta, né? Eu acho que no começo a gente se assustou bem com a pandemia e a gente achou que não ia tomar a proporção que tomou. Eu acho que no começo a gente não levou muito a sério e não levou muito a alimentação a sério também não. Acho que muitas vezes a nossa saúde. Agora as pessoas estão vendo a importância da alimentação. A gente está fazendo coisa hoje que a gente deveria estar fazendo sempre. Por exemplo, lavar as mãos. É uma coisa que a gente sempre deveria fazer e a gente não faz. Comer verduras, frutas, proteger a sua imunidade, aumentar a sua imunidade, né? Coisas que a gente deveria sempre fazer, praticar um exercício físico, nem que seja em casa. A gente viu que em casa dá pra gente ser saudável, comer bem, dá pra ser saudável em casa. Antes, a desculpa era a falta de tempo. A hora que a gente ficou em casa, o que a gente fez? A gente começou a comer mais errado. Agora a gente está vendo que a gente deveria ter feito isso antes, né? E a gente está vendo como é importante, né, da gente cuidar da nossa saúde, porque a Covid a gente ainda não sabe muito bem ao certo, né? Cada dia sai uma pesquisa diferente. Ainda é um vírus que a gente precisa estudar muito sobre ele, mas uma das coisas que a gente precisa colocar na nossa cabeça, a gente sabe que a gente precisa estar com uma saúde boa para passar por ela, se a gente chegar a ter. E a gente vai se preocupar com isso agora, a gente deveria estar se preocupando com isso antes, né? Então, eu acho que é isso.